Após 50 anos da sua produção e seu lançamento, sendo um marco cultural no cinema brasileiro, hoje estamos aqui cobrindo Iracema, uma transamazônica, em seu relançamento aqui no Espaço Petrobras. Oi, gente, eu sou a Alice. Eu sou Yasmin. E esse é o Pavê, ocupando espaços audiovisual. O filme de ficção brasileiro, a princípio, conta a história de um caminhoneiro que passava pelas festas do Círio de Nazaré, em Belém do Pará, e em seu percurso pela recém-inaugurada rodovia Transamazônica, encontra uma adolescente indígena e a oferece carona. Temas como a prostituição pela sobrevivência, descaso institucional, desmatamento e demais atividades extrativistas entram em choque com os personagens e marcaram as relações de um cenário além do ficcional, que impacta até hoje as discussões climáticas internacionais, como da equipe envolvida no trabalho. Oi, Edna, eu queria saber como que está sendo a experiência, como que você está se sentindo nesse relançamento do filme, depois de tantos anos? Bom, em primeiro lugar, que essa nova roupagem do filme ficou maravilhosa. Eu achei muito bonito mesmo, sabe? Ficou muito bom mesmo. Então, para mim foi um impacto muito grande, porque de DVD pequeno para agora, como é que ele tá, ele ficou maravilhoso. Então, e a emoção é aquela de sempre, sabe? A mesma que cada vez que eu vejo o filme, é uma nova emoção, sabe? Sim. Porque, como eu digo sempre, o filme Iracema, ele continua atual. Quem envelheceu foi a Edna, mas o filme Iracema continua do mesmo jeito, entendeu? Os acontecimentos no nosso país não mudaram quase nada. Há 50 anos que o filme Iracema está abordando os temas atuais, entendeu? Então, para mim, ele nunca envelheceu. Quem envelheceu foi a Edna. Oi, gente, tudo bem? Eu estou com Laís Bodansky. Jorge Bodansky. Eu queria saber como que foi o processo de filmagem para uma narrativa que é ficcional, mas que com muitos elementos documentais. Eu quero saber como que foi essa ideia de juntar esses dois mundos. A ideia vem da minha história, porque eu comecei como fotógrafo e cameraman para correspondentes de TV estrangeira, fazendo jornalismo, fazendo reportagens. Isso na época da ditadura militar, nos anos 60, 70, onde a gente era obrigado a trabalhar de uma forma muito discreta e muito esperta para não chamar atenção. Então essa forma de trabalhar a gente levou para o filme Iracema, uma transamazônica. Mas para contar essa história, eu precisava de dois personagens que seriam os guias da história do filme, que é um chofer de caminhão que encontra uma menininha que se prostitui e ele leva ela para a estrada. Então, esse chofer de caminhão e a menina são personagens nossos, que o chofer de caminhão é o Paulo César Pereio, um grande ator, que infelizmente nós perdemos ele agora recentemente, gaúcho, como eram na época a maioria dos choferes de caminhão naquele tempo, e a menina que é levada por ele para ser prostituída. E a gente queria uma menina, Edna, né? Que é Edna de Cássia. A gente queria uma mocinha que fosse assim, uma caboclinha mesmo da região. Não faria sentido trazer uma atriz ou uma menina do sul para o norte, né? Procuramos e acabamos achando a Edna, que tinha 15 anos na época. Muito importante isso, porque as meninas começavam a carreira delas, né, depois de 12, 13, 14 anos. Né? E a Edna não era atriz, mas ela se comportou como se fosse uma atriz. Né? E, então, esses dois personagens é que sabiam da história que a gente estava fazendo. E a gente colocava eles no meio dos não-atores e provocava esses não-atores. Né? Então, é uma forma de combinar o ator com o não-ator. Como foi a sua experiência gravando um filme? Ainda mais você era bem jovem, adolescente. Como foi a sua experiência? O primeiro trabalho, né? Foi, o primeiro trabalho, eu nunca imaginei ser atriz, né? E foi tipo aquela coisa assim... Para mim foi um trabalho impactante, porque quando a gente tem aquele sonho assim de ser atriz, de qualquer profissão, né? Tu sonhas com aquilo, mas não foi o meu caso, eu nunca sonhei, mas
de acordo com o trabalho, a gente foi se interagindo, não tinha roteiro, era tudo na base do improviso. Eu acho que foi por isso que deu muito certo, porque talvez se tivesse um roteiro para fazer a decoreba, eu jamais iria conseguir fazer, entendeu? Sim. Esse ter feito o filme te fez crescer interesse pelo cinema? Bom, eu nunca pensei em ser atriz, eu continuo dizendo, eu nunca pensei, né? Mas ultimamente eu tenho feito assim umas participações especiais em filmes que estão fazendo lá em Belém, né? O pessoal faz, aí me convida para participar do filme. Mas não é aquela coisa que eu digo assim, eu vou seguir a profissão, até porque eu já não tenho mais cacife para encarar a profissão, né? Que eu já estou velha, então pronto. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Como foi no período da rodagem, entrar em terras que tinham conflitos de guerrilhas, conflitos por terras? Olha, a gente precisa ter uma certa ousadia, né, para enfrentar. A gente não pensava muito, a gente ia em frente. Era muito jovem, né? Mas era uma empreitada de alto risco, porque é uma área de segurança nacional. No entorno de Marabá, que a gente filmou, é uma área onde tinha acabado de acontecer a guerrilha do Araguaia. Nós sabíamos que tinha uma guerrilha, só não sabíamos que nós estávamos exatamente no lugar onde tinha acontecido a guerrilha. E nós driblamos, vamos dizer, os controles dos militares, porque era uma área de segurança nacional. O projeto da Transamazônica era o grande projeto do governo militar e, evidentemente, eles não iam permitir uma visão crítica desse projeto. Eles queriam mostrar que aquilo era o progresso, né? O símbolo da construção da Transamazônica pelos militares era um trator derrubando uma árvore, né? E outra coisa muito importante, quando eles desenvolveram esse projeto, eles não levaram em conta que lá tinha gente, tinha indígenas, tinha quilombolas, tinha ribeirinhos. Ignoraram completamente essa população local e entraram com esse projeto, né, Floresta Dentro. É isso que o filme mostra. E como você acredita que esse projeto e essa obra têm impacto hoje em dia? Porque antigamente, né, na época que foi lançado, se falava muito sobre essas questões ambientais e sobre atividades extrativistas e tal. E como você acredita que essa obra ainda tem relevância e importância nos dias de hoje? Bom, primeiro, não se falava em questões ambientais naquela época, né, nos anos 70. Isso surgiu mais tarde. O que é importante observar hoje no filme, que tudo que o filme mostra, absolutamente tudo, trabalho escravo, ocupação irregular de terra, prostituição infantil, queimadas, derrubadas, o gado, tudo isso começou nos anos 70 e continua hoje. Tudo que o filme mostra, hoje está pior, né? Então essa é a triste realidade desse filme. E você, como cineasta e filha de um dos maiores diretores do Brasil, né? Como você acha que isso impactou na sua história? Você esteve presente nas gravações de Iracema? Você acha que foi uma grande... que teve uma importância para a sua história, sim? Bom, toda a cinematografia do meu pai, sem dúvida nenhuma, me influenciou. Eu sempre acompanhei os bastidores, né, assim, mas como filha mesmo. Iracema, quando ele fez, eu era muito criança. Assim, eu tinha acho que 5, 6 anos. Então eu não participei. Eu fiquei em São Paulo. Meu pai sempre viajou, sempre filmou muito na região da Amazônia. Então, a minha lembrança de criança dessa época, na verdade, é a lembrança de quando ele voltava de viagem, contando as histórias, mas eu tenho uma lembrança de criança da Edna lá em casa, que ela veio para São Paulo, não sei exatamente por quê, que ela veio para a finalização do filme, não sei. Mas eu sei que ela vinha em casa, a gente morava num apartamento pequeno, então ela dormia no meu quarto. E eu tenho uma lembrança de muito carinho daquela época. Mas não tinha noção do que estava sendo feito. E uma vez o filme pronto e ele foi censurado, então ele não era exibido em salas comerciais como ele está sendo lançado agora, né? Na verdade, esse lançamento, por incrível que pareça, é a primeira vez que ele é lançado comercialmente. Na época, como ele foi censurado, as sessões aconteciam de forma clandestina.
clandestina, em cineclubes, em salas, mas sempre sem muita divulgação, né? Mas sempre salas cheias. E muitas destas sessões clandestinas, muitas aconteceram lá em casa, na sala de casa. Então eu era criança e eu assisti esse filme não sei quantas vezes. Mas eu, mesmo muito pequena, eu não entendia nada, mas eu tenho essa memória emotiva daquela minha infância, em que eu via uma sala cheia de pessoas, gente sentada pelo chão e depois sempre com muita conversa. Então eu não sabia do que se tratava, mas eu entendia que era importante, que o filme provocava um debate, que as pessoas falavam de alguma coisa que era muito importante, tudo muito sério. Mas eu não entendia o que era. Eu só fui entender o filme aí já bem mais velha, que aí eu fui rever e fui entender que filme era esse, que denúncia que foi colocada pela primeira vez no mundo, né? Assim, o Iracema, meu pai sempre conta que é a primeira vez que foi filmada uma floresta queimando na proporção que queimava e que continua queimando, né? Então essa câmera registrou uma tragédia que ninguém tinha visto, ninguém sabia o que estava acontecendo, e através da TV alemã e depois do Festival de Cannes, essas imagens rodaram o mundo, né? E aí eu acho que provavelmente também foi criando uma consciência da sociedade de que a natureza acaba, né? Se a gente não denuncia, se a gente não usa a arte até também para propor um debate, para informar o jornalismo, a sociedade não tem como refletir, se organizar e perceber, por exemplo, da importância da natureza para a nossa existência, né? Então, a consciência da importância de defender o meio ambiente nasceu nessa época. Eu acho que não à toa, porque justamente as imagens começaram, não só do Iracema, mas eu acho que o Iracema é a primeira que circula o mundo, né, como uma denúncia. Sim. E ela falou que as primeiras sessões eram clandestinas. Como você se sente vendo o seu filme sendo digitalizado e relançado, né, para atingir pessoas jovens e um público totalmente diferente? Olha, é uma sensação, no fundo, de alegria e de apreensão, né, daquilo que eu já falei. Os problemas continuam aí, né? Então, há 50 anos, e aí? O que mudou, né? Mas também a oportunidade do filme ter essa qualidade de ser um filme que poderia ser feito hoje, permite que o filme seja lançado em salas ou em streaming de qualidade, né? Que a exigência hoje é maior, e principalmente que as gerações mais novas tenham a chance de assistir como é que era o Brasil naquela época, né? Como é que se vivia, o que se fazia, né? Como se falava, né? O que acontecia naquele tempo na Amazônia, né? A gente tem muito pouca informação da Amazônia dos anos 60, 70. A informação que tem é a informação oficial, são aqueles jornais coloridos, bonitinhos, bichinhos, índio pintado, né? Mas a verdade era outra, né? Esse filme, assim, eu acho que ele juntou, sabe? Ele junta, assim, essa juventude. Em todo lugar que eu vou, é muito jovem que vê um filme de 50 anos. Isso, para mim, é um privilégio, porque essa juventude de hoje se interessa por essa arte, né? Então, eu acho maravilhoso que as pessoas jovens de hoje estão se interessando por esses filmes que têm 50 anos. Eu acho muito obrigado, né? Por você. Muito obrigado por vocês abraçarem essa causa, né? A gente agradece, viu? A gente agradece, muito obrigada. Você foi muito importante para a história clássica do cinema brasileiro, né, para a nossa cultura. É isso, muito obrigada. Eu que agradeço. E aí, gostaram da cobertura? Não esqueçam de conferir esse clássico no cinema. E sigam para ver para mais.